Glória a Deus. Amém. Jesus amado, gente, que emoção. Estou muito emocionada nessa noite. De verdade. Eu sempre que penso no Connect, penso em vocês como um filho, sabe? Até conversei com a Tamires uma vez. E é meio que voltar à casa do filho para ver como é que ele está casado, tudo. Estou me sentindo meio assim aqui hoje, meio mãe. Estou me sentindo meio cumprindo aquele versículo de uma geração contra a outra, que eu já não tenho mais 20 anos. Mas estou muito, muito, muito emocionada, de verdade. Deus sabe, assim, quando o pastor Lucas me fez o convite, o tamanho da alegria que brotou no meu coração, porque eu amo demais o Connect. Vocês moram no meu coração. E é a primeira vez que eu vou pregar como pastora. Ora aí por mim, ora aí, ora aí. Cadê o Yuri? Yuri, não me deixe sozinho aqui, não. Cadê o Yuri? Me ajuda aqui, Yuri. Gente, que honra mesmo de Deus, de poder viver esse momento tão simbólico, né? Eu tenho plena convicção, gente, não é um pensamento, mas é plena convicção de que se hoje eu estou pastoreando, é porque também eu passei pelo Connect. Eu tenho certeza que vocês acrescentaram muito à minha vida, me lapidaram muito, me ajudaram a chegar nesse lugar que o Espírito Santo tem me levado. Então, eu só tenho honra, alegria, gratidão no meu coração por estar aqui. Agradeço demais, pastor Lucas e a Tamires, pela honra de verdade. Oro para que o Senhor os recompense. Tem tanta gente aqui que eu queria agradecer, assim, sabe, de púlpito mesmo, mas vocês sabem que vocês moram no meu coração. E eu oro para que o Espírito recompense a todos. Amém? Você pode pegar sua Bíblia e abrir, por favor, em Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Bastante gente, então vamos começar a ler aqui. O primeiro versículo diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, estamos diante da Tua santa palavra. O Senhor é o dono dela, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono de cada pessoa que aqui está. E nós queremos apenas nos colocar diante do dono de todas as coisas, que é o Senhor, e clamar, implorar que o Senhor fale ao nosso coração. Cada um de nós aqui precisa de uma porção diferente. Nós sabemos que o Teu Espírito vai levando aos nossos corações aquilo que lhe apraz. Então eu lhe peço que nessa noite, assim o Senhor faça. Faça-se presente no nosso meio, Espírito Santo. Fique à vontade aqui nesse lugar. Fale ao nosso coração. Usa esse vaso que sou eu para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Quem crer assim, diga amém. Amém. Nós vamos meditar um pouco nessa noite sobre a história de Sansão. E eu acredito que pode ter alguém aqui que não conheça muito bem a história. E ao longo da palavra eu vou citando algumas coisas da história dele. E aí a gente vai se conectando um pouco com a história. Mas em suma, o que nós lemos aqui é bem resumidamente um pouquinho da história de Sansão.
pouquinho de quem ele foi e qual era o seu propósito de vida. Quando nós olhamos uma história como essa, uma história escrita há tanto tempo atrás, nós temos que automaticamente nos lembrar do que está escrito em Romanos 14, versículo 5, onde a palavra do Senhor vai dizer que as coisas que foram escritas no passado, para o nosso ensino, elas foram escritas. Então, um dos propósitos primários que há na palavra, que há na história de Sansão, é nos ensinar, é nos trazer alguns ensinamentos. E é diante dessa verdade que nós vamos olhar para esse texto e tirar alguns ensinamentos diante do Espírito Santo para as nossas vidas, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos alinhar com o propósito de Deus. Então, no primeiro momento, é muito interessante nós pensarmos que Deus começa a contar a história de Sansão falando do seu nascimento. Isso não é muito comum nas Escrituras. Poucas vezes o Senhor, quando vai contar a história de um herói, de um homem, de uma mulher na Bíblia, ele vai falar a respeito de como aquela pessoa nasceu. E é óbvio que, por um motivo lógico, Deus não poderia falar sobre o nascimento de todo mundo. Por quê? Porque não haveriam livros possíveis para conter desde a infância até o final da vida dessa pessoa. Mas tem algumas pessoas que Deus se importa de falar acerca do nascimento delas. E isso é muito interessante porque nos traz a realidade, o entendimento de que Deus nos vê desde o nosso nascimento e até mesmo antes de nós nascermos. A mensagem principal, quando Deus vai falar acerca do nascimento de alguém nas Escrituras, é nos provar, nos adiantar, nos abençoar com a realidade de que Deus ele está completamente envolvido com o nascimento de alguém. Então, quando nós olhamos para esse momento, esse fato da vida de Sansão, onde Deus está falando acerca do seu nascimento, nós podemos e devemos automaticamente pensar que quando o seu pai e a sua mãe ficaram grávidos de você, Deus estava envolvido nesse processo. Eu não posso andar, eu não posso viver como alguém que acha que a minha vida é aleatória. Não. Deus pensa, Deus projeta, Deus tem aspirações acerca do nascimento de cada pessoa que Ele envia à terra. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, para a história contando sobre o nascimento dele, então nós temos que trazer essa ideia à nossa cabeça. Então, primeira coisa que eu penso é, então quando minha mãe ficou grávida, Deus determinou palavras a meu respeito. Deus determinou alguns sonhos ao meu respeito. E as Escrituras confirmam isso. Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos no seu livro quando eu ainda era substância informe. Deus pensou no propósito de Jeremias quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E assim as Escrituras vão nos revelando e vão nos dizendo que Deus está envolvido com o nosso nascimento. E assim como Deus determinou duas coisas na vida de Sansão, Ele também determina sobre as nossas vidas. O que, Karen? Primeira coisa, o seu nível de consagração e o seu propósito. Entre as muitas coisas que Deus pode pensar acerca da vida de alguém, duas principalmente Ele sempre pensa. Qual é o propósito dessa pessoa e qual é o seu nível de consagração. Então, quando nós estamos olhando para a vida de Sansão e a sua vida é essa mensagem, nós temos que pensar e examinar a nossa vida. Qual é o meu propósito? Na parábola dos talentos, o Senhor vai distribuir os seus talentos e a um Ele dá 10, outro Ele dá 2 e a outro Ele dá 1. Tem alguém que ficou sem talento? Não tem. Por quê? Porque Deus não envia ninguém à terra sem nenhum talento. Você tem um propósito, você foi chamado para uma coisa e você precisa
estar conectado com esse propósito. Você precisa estar conectado, alinhado, saber de Deus, entender de Deus, para o que você nasceu. E você precisa se desenvolver nisso e, através disso, descobrir qual é o nível de consagração que Deus quer para você. A história de Sansão, na minha concepção, ela é muito profética. Ela é profética principalmente para o nosso tempo, para a nossa geração. Por que eu entendo ela como muito profética para a nossa geração? Porque a maior mensagem da história de Sansão é a respeito de uma geração que tinha dificuldade para morrer. E a nossa geração é uma geração que tem muita dificuldade para morrer. E eu vou dizer principalmente por que tem essa dificuldade. Porque a vida ficou muito fácil. O metiolate hoje não arde mais, você sabia? Isso é um problema. Porque a gente está perdendo a sensibilidade da dor. E quando a dor chega, a gente não quer sofrer mais. Nós somos a geração dos entorpecentes, a geração daqueles que são guardados, protegidos, o tempo todo diminuídos para que não possa sofrer a dor. Existe uma frase célebre que diz o seguinte: tempos difíceis formam homens fortes, tempos fáceis formam homens fracos. E a nossa geração tem perdido cada vez mais a sensibilidade para sofrer. E aí a gente precisa chegar a um consenso. O evangelho é sofrimento até o talo. Não vai dar para você viver esse evangelho sem sofrer. Faz parte. O Senhor Jesus fez essas promessas também. No mundo vocês tereis aflição. Isso é promessa, gente. No mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho, ele tem sofrimento, ele tem dor, ele tem complicações. E se nós não estivermos dispostos a nos entregar, a abraçar esses desertos da vida e essas dores, o que acontece é que esse evangelho não se desenvolve em nós. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, para a sua história, nós vamos descobrir que existia um homem muito forte por fora, mas muito fraco por dentro. Tinha uma incapacidade de sofrer, uma incapacidade de sentir dor. E o propósito de ninguém vai ser vivido na plenitude se esse ser não abraçar uma vida de dor. Uma vida de contrariedades. Uma vida de dilemas e problemas. E resolver para que as coisas se solucionem. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós temos no seu nascimento uma palavra poderosa do anjo do Senhor dado à sua mãe e a seu pai. E isso daqui é muito interessante porque o anjo fala o seguinte: o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Quando eu pensava nessa palavra e meditava sobre ela, o Espírito Santo gritava isso no meu interior. Eu acredito que essa é uma grande mensagem para nós aqui nessa noite. O anjo dá aos pais dele a ordem correta de como as coisas devem ser feitas. Primeiro vem a consagração e depois o desenvolvimento do propósito. Se eu troco essa conta, se essa matemática não for feita desse jeito, vai dar ruim, não vai chegar ao final. Porque eu não posso me desenvolver no propósito se eu primeiro não me consagrar a Deus, se eu primeiro não me relacionar com Deus. Não dá para viver o propósito na sua plenitude se essa matemática não for seguida. Eu sei que há nesse lugar futuros evangelistas, futuros pastores, futuros ministros do Senhor. E há um clamor do Espírito aqui nessa noite. Ei, não
gerações passadas caíram porque essa ordem foi trocada. Eu não posso viver num ativismo ministerial sem estar aos pés do Senhor. A conta vai dar errado. O propósito vai ser ruído. E não é porque Deus é mau, é porque Deus tem propósito de nos salvar muito mais do que de nos usar. Então, quando você vê um ministro de Deus caindo, não fique pensando que, o evangelho... porque o evangelho, gente, é intocável. Intocável. Você escolheria Sansão para começar a livrar o povo de Israel se você soubesse do futuro dele? Vamos ser sinceros. Não. Eu estava lendo um livro muito interessante. E o pastor escreveu uma coisa, sabe, Mateus, que eu fiquei assim, caraca, é verdade. João Batista era um homem completamente consagrado, pastor Lucas, completamente. Um homem que viveu 30 anos no deserto, sendo preparado pelo Senhor. E aí Jesus aparece no cenário, é batizado por ele. E quando Jesus começa o seu ministério, Ferreira, ele não escolhe João Batista para participar. Ele escolhe um monte de homem cheio de carrapicho. Por que ele não escolhe já o cara que já estava consagrado? Porque você não assusta Deus, amado. A obra é dele, ele vai terminar a obra dele. Ele começou, ele termina. A gente está aqui como um vaso. O dia que ele tiver que usar uma mula e fazer a pedra clamar, ele faz. Isso daqui para ele é pequeno. Agora, ele deseja usar vasos prontos? Deseja. Mas se você não estiver pronto, ele termina a obra. Sem você, ele termina. Então, quando ele chama Sansão, ele está diante dos pais dele e diz a ele, olha, mande que o menino se consagre para que viva o propósito. Não faça essa conta errada, amados, não faça. Ore mais do que pregue, jejue mais do que ministre, porque o Senhor não vem buscar um reino de pregadores. Ele não vem buscar um reino de músicos. Ele não vem buscar um reino de dançarinos. Ele não vem buscar um reino de professores. Ele vem buscar um reino de sacerdotes. No céu, pastor Lucas, eu não sou mais pregadora. No céu eu não sou mais líder de nada. No céu eu sou um sacerdote. Aqueles que ministram diante do Senhor. Assim como Montezuma cantou aqui. Eles têm 6 asas. E eles ao redor do trono, olhando para o Senhor, eles só conseguem dizer santo, santo, santo. O que é ministrar ao Senhor? Era olhar para o Senhor e dizer o que é que você vê depois que você olhou para Ele. Isso é ministrar ao Senhor. Eu vim aqui contar para você o que é que o Senhor disse para mim quando eu olhei para Ele. Isso é ministrar ao Senhor. Quando eu chegar ao céu, eu vou ministrar ao Senhor. Eu não vou pregar mais. Quem vai pregar na frente de Jesus, gente? Ninguém é maluco, não. Alguém vai liderar lá? Também não vai ter essa coragem. O céu é para um reino de sacerdote. Então você não está sendo desenvolvido para cumprir apenas o seu propósito, mas você está sendo desenvolvido para ser um sacerdote diante da presença do Senhor. Não faça essa conta errada, jovem. Eu vim aqui nessa noite, tenho certeza, para trazer essa palavra. Não faça essa conta errada. Ao desenrolar da vida de Sansão, nós temos muito percalços, muitas coisas. Muito sobe e desce, muitas coisas difíceis, muitas coisas complicadas. Quando nós olhamos para a vida dele, e eu confesso a vocês que eu estou mergulhada nesses textos já faz alguns meses, e o Espírito Santo cada vez acrescenta uma coisa nova. Então é impossível que a gente tire muitas explicações aqui nessa noite, até pelo tempo que nós temos. Mas o Espírito me levou a algumas coisas específicas que nós vamos lidar aqui, que nós vamos tratar aqui. No capítulo 16, versículo 16, a palavra diz assim: ela o importunava
e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Esse é o momento crucial da queda de Sansão. E é um momento que nos traz muitos ensinamentos, todo ele. Mas o Espírito Santo fixou os meus olhos e o meu coração nessa parte aqui, para que nós possamos aprender e tirar o ensinamento de como o diabo age, para que nós possamos entregar o tesouro que o Pai nos entregou quando ainda éramos substâncias informes no ventre das nossas mães. O Espírito me mostrou 3 coisas nesse texto que Sansão foi acometido, que Sansão foi colocado diante para que ele entregasse o tesouro que o Espírito colocou dentro dele. E são 3 coisas que igualmente o diabo usa conosco. Então nessa noite o Espírito Santo quer nos entregar algumas armas para que nós possamos guardar aquilo que ele nos deu, aquilo que ele tem nos chamado, de forma que nós possamos chegar ao fim da nossa carreira e guardar a nossa fé. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Dalila o importunava. E a Bíblia diz que ela importunou tanto ele que a alma dele ficou angustiada. E quando nós olhamos esse texto, isso não é a primeira vez que acontece na vida de Sansão. Sansão, uma certa vez, ele estava passando por Tímina e ele viu uma mulher filisteia e ele se casou com ela. E a Bíblia diz que no dia da festa de casamento, ele faz um enigma para os convidados. E os convidados ficaram muito chateados que não conseguiam desvendar o enigma. Eles importunam a esposa de Sansão para que ela descubra qual é a resposta. E a Bíblia diz que ela vai igualmente a Sansão e vai lá e importuna ele, para que ele conte. E a Bíblia diz que ele conta para ela o segredo. E aí os homens descobrem o enigma e dá um fuzuê danado, um caos danado por conta disso. Por que eu estou citando isso? Porque a estratégia do diabo na vida de Sansão naquele dia não era nova. Era uma estratégia que ele já havia estudado da vida de Sansão e visto que ele não suportaria aquilo, que ele não conseguiria viver com a alma angustiada. Então, é mais ou menos assim. Os demônios estão no inferno tentando descobrir um plano de como fazer Sansão cair. E aí alguém fala assim: pressiona ele. Porque se você ficar pressionando, ele cede. Ele já fez isso uma vez, ele vai fazer de novo. O diabo estuda-nos. Ele nos estuda. Ele sabe bem onde está o nosso ponto fraco. E uma vez que você cedeu, você cederá de novo. Ele tenta a mesma estratégia para fazer os seus planos darem certo. Então ele levanta Dalila com a mesma estratégia da esposa passada. Importuna ele. E preste bem atenção no que acontece. A Bíblia diz que a alma dele se angustia. Deixa eu te falar uma coisa.
nós precisamos aprender a viver com a alma angustiada. Sabe o que tem acontecido com essa geração? Não sabem viver com a alma angustiada. Não sabem ser pressionados. Não sabem viver com a alma doendo. Antigamente, Pastor Lucas, quantos anos o senhor tem? 30, não sei se... Então, assim, a gente tem 5 anos de diferença. Pode ser que o senhor pegou essa fase. Pastor Luan, não sei. Antigamente, quando a gente era criança, tinha uma máxima. Quando a gente se chateava, a gente falava assim: eu vou embora dessa casa. Não é verdade? Quem mais falava isso aqui? Deixa eu ver. Tem um monte de gente da minha idade aqui. Tinha essa máxima. Não, porque quando eu fizer 18 anos, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Sempre falava isso. Quando a gente era contrariado, recebia o não do pai, falava isso. Aí, um tempo atrás, eu estava conversando com uma menina que faz meu cabelo, e a filha dela passou por um processo muito difícil. Aí ela me falou uma coisa que eu vi que a geração mudou. Ela falou assim: Karen, eu cheguei em casa, minha filha estava jogada no chão porque tinha tomado um monte de remédio. Aí ela falou assim: Karen, essa geração de hoje, quando eles sentem dor, eles querem se matar. Aí eu falei: uau, a geração mudou. No primeiro indício de dor, eles pensam em acabar com a sua própria vida. E sabe por que isso? Porque não estamos aprendendo a sofrer. Precisamos aprender a sofrer. Existe um grande ensinamento aí que tem surgido e que você que está aqui precisa tomar conta disso. Tem muita gente dizendo assim: precisa jejuar mais não. Jejuar é coisa do passado, isso daí não existe mais não. E tem muita gente aprendendo isso e praticando isso. Mas sabe qual é um dos principais fundamentos do jejum? É que ele ensina a sua alma a viver sem viver na escassez, a sentir fome. E você precisa aprender uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui a você. A sua alma sempre sentirá fome e sede até Jesus voltar. Ela sempre sentirá. Se você retira dela o que a alimenta, ela vai procurar outra fonte para alimentar ela. Quando eu jejuo, a matemática é o seguinte: eu deixo a minha alma com fome para que ela aprenda a buscar em Deus o alimento dela. Agora, quando eu não jejuo, eu não ensino isso à minha alma. E aí, quando eu entro em angústia, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que eu procuro. Então, geração de Deus, jejuem. Não abandonem essa disciplina espiritual. Ensinem a alma de vocês a sofrer, a ficar sem, a passar necessidade, a viver em tristeza, em lágrimas, porque isso movimenta o reino espiritual. Deus se apresenta de muitas maneiras, inclusive no deserto. E existe um Deus no deserto que não vai ser conhecido em nenhum outro lugar. Apenas nos desertos da vida. Apenas quando eu estou na escassez. Apenas quando eu estou... O pastor Lucas falou aqui. O Deus que você vai conhecer é o Deus que você buscou. Se a minha alma está com fome e com sede, eu preciso correr aos pés da cruz e dizer: Deus, me ajuda. Me sustenta, me alimenta, me fortalece. E aí o Senhor vem. E aí o Senhor recompensa. E aí o Senhor ensina. E aí na próxima vez que você passar por dor e necessidade, você sabe para onde correr. Sansão não sabia para onde correr. Quando a alma angustiou, ele entregou o segredo. Por que ele entregou? Porque a alma dele não podia ficar angustiada. E sabe por que não podia? Porque ele passou uma vida inteira vivendo pelos seus próprios desejos.
Ele passa por Tímina, vê uma mulher. O problema de Sansão era mulher, você sabe disso, né? Se apaixonava muito, muito apaixonado, Mateus. Toda hora se apaixonava. Passou por Tímina, viu uma mulher, quero casar com ela. Filisteia, não era do povo. Entrou ali um conflito com os pais e com a mãe, mas o pai e a mãe aceitou, casou. Daqui a pouco tá Sansão, ele era nazireu de Deus, não podia tocar em nada impuro. Vê mel dentro do leão que ele tinha matado, e ele não podia tocar no leão, ele vai lá, pega o mel, come. Não, tá tudo saciado, precisa saciar a sua vontade. Do nada ele está passando, vê uma prostituta, se deita com a prostituta. E daqui a pouco ele se encontra com Dalila, se deita com Dalila também. Era um homem que não dizia não a si mesmo, o tempo todo se satisfazendo, o tempo todo se ovacionando, o tempo todo botando essa vontade dele em primeiro lugar, essa vontade dele em primeira instância. Não, porque o mais importante, vê se você já ouviu esse discurso, o mais importante é ser feliz. Já ouviu isso por aí? Não, você não pode sofrer. Não, você é o filhinho querido de Deus. Que isso? Gente, vamos acabar com essa teologia. O Filho de Deus foi para a cruz. Se ele tiver que te mandar para a cruz, você acha que ele não vai mandar? Se tinha alguém que não merecia aquela cruz, era Jesus. E aí você acha que a matemática com você é diferente? Não, porque eu sou bonito, né, pastor? Poxa. Não, gente. Não. Aprenda a sofrer. Aprenda a deixar a alma com fome. Aprenda a buscar apenas no Senhor a sua força. Para que você possa aprender a dizer não no dia da calamidade. No dia que não houver mais força. No dia que não houver mais desejo, você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você sabe, pelo que você entendeu de Deus, pelo que você ouviu do Senhor. Se eu não ensinar a minha alma a sofrer, ela não aprende. Então, eu sei que tem nessa noite aqui pessoas que precisam dizer não à sua vontade. E o Espírito vai te dar a força que você precisa para dizer não a isso que está te importunando. O não que você vai dizer hoje é a glória que te alcança amanhã. A Bíblia vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso de glória que não se pode medir. Nós não alcançaremos esse peso de glória se não suportarmos a leve e momentânea tribulação. E nós estamos ouvindo essa palavra de um homem que sofreu cabalmente pelo Evangelho. E se ele diz que é leve e momentâneo, você pode acreditar nele. Primeira coisa que Dalila faz, importuna ele, de forma que a sua alma fique angustiada e ele não suporta. Ele entrega o segredo da sua força. A segunda coisa que há de aqui de errado na vida de Sansão é a sua fala. Ele entregou. Ele entregou. Entenda bem isso, gente. O anjo chega, conta para o pai de Sansão e para a mãe dele o segredo dele. Os pais contam para ele. Quem são as pessoas que sabem do segredo de Sansão? O pai, a mãe e ele. A vida toda, só os três sabiam do segredo. Tinha mais uma pessoa que sabia. Quem sabia? O diabo. O diabo sabia o segredo. Mas o diabo tinha uma ordem. Ele não podia falar o segredo. Quem tinha que entregar o segredo era Sansão. Guarde uma coisa que eu vou falar para você. As guerras que você perde são as guerras que você decide não lutar. São essas guerras. O diabo não pode te vencer se você decidir vencer. O segredo de Sansão não perde a sua força porque se deitou com Dalila, propriamente dita. Ele perde a sua força porque ele contou um segredo para Dalila. Um segredo que era guardado entre ele e os pais. Mas o diabo sabia e me responde. Por que é que o diabo nunca soprou no ouvido dos filisteus? Corta o cabelo dele. Porque não podia. Não tinha ordem. O diabo não tem ordem para parar a sua vida. Você que vai entregar o segredo da tua própria força. Você que vai entregar esse segredo.
Enquanto você estiver lutando, o diabo não pode te parar. Ele entrega o segredo. Ele diz o segredo. A sua própria boca confessa. Então, o segredo é revelado. Outra coisa que Dalila faz com ele, põe ele para dormir. A passividade tem nos permitido viver longe do propósito de Deus. Eu estou vendo o problema, mas eu fecho os olhos para ele. Se há um elefante branco na sala, resolva esse problema. Eu escutei uma frase na minha adolescência que eu nunca mais esqueci. Ninguém tropeça numa montanha. Todo mundo tropeça em pedras pequenas. É uma pedra hoje, é uma pedra amanhã, uma pedra depois. E o que acontece no final da história é que eu caio. Eu desisto. Dalila põe ele para dormir, porque é a forma que a pessoa decide não lutar. É a forma que a pessoa desiste da luta. Desiste de guerrear, desiste de viver o propósito. Então ela põe ele para dormir, e o diabo tem colocado muita gente para dormir. E no final da sua história, o que faz ele perder aquela guerra é sua altivez. Eu me levantarei, mais uma vez, eu vencerei, como das outras vezes. Uma das piores coisas que o homem pode fazer na sua jornada, na sua vida, é viver achando que ele pode fazer tudo e que ele não precisa de Deus para nada. A sua vida jamais, a sua vida jamais será vivida na plenitude se Deus não te ajudar. Nós não podemos viver uma vida como alguém que olha para a circunstância, olha para o dilema, olha para as situações e acham que elas têm tudo o que elas precisam para vencer, para viver, para progredir, para fazer acontecer. Entrega essa glória para Deus, essa glória não é sua. Essa glória não é minha, essa glória não é nossa. Nós vamos terminar a nossa jornada dando a Deus o que lhe é devido. Eu entregarei para Deus tudo que Ele mesmo fez por mim. É isso. Essa é a conta. É assim que a gente termina a jornada. Dando a Deus toda a glória. Eu não sou o meu próprio Salvador. Eu não me salvo. Eu ganho de Deus força e graça para poder viver e vencer tudo o que eu preciso dentro da minha jornada. Sansão cai por causa desses 4 itens que os permeiam. Eu disse a vocês que eu estou meditando alguns meses na história de Sansão. Meditando nessas histórias, me alimentando delas, buscando de Deus essas estratégias que faltou em Sansão. E eu confesso a vocês que quando eu comecei a meditar na história de Sansão, eu automaticamente pensei assim: Deus está me levando a estudar a história de Sansão para que eu aprenda sobre a história de como não fazer. Porque tem algumas histórias na Bíblia de que Deus olha e Deus fala assim: olha, não faça igual, não ande igual, olhe bem o caminho errado que tomou para que você não tome. Isso tudo é fonte de sabedoria, não é verdade? E quando eu comecei a meditar na vida de Sansão, eu estava com essa cabeça, sabe? Eu pensei assim, eu falei, caramba, eu vou aprender aqui na história dele como não fazer. E eu confesso que esses dias o Espírito Santo, ele mudou para mim a história de Sansão diante da minha vista. Porque o Espírito Santo me falou uma coisa, me fez uma pergunta. Ele falou assim: Karen, quando Sansão foi escolhido lá no seu nascimento, você acha que Deus não sabia que ele se deitaria com a prostituta? Aí eu falei, de maneira nenhuma, Deus é onisciente, ele sabia. Você acha que Deus não sabia que ele se deitaria com Dalila? Aí eu falei, de jeito nenhum, sabia. E talvez por isso que Deus tenha escrito a respeito do nascimento de Sansão, para que a gente possa ter certeza que mesmo com todos esses percalços, Deus ainda escolheu ele. Com todas essas falhas, Deus ainda o escolheu. Quando o Espírito Santo me falou isso, e eu falei, Pai, uau, os nossos pecados, nós não somos escolhidos por tão bonitinho que somos, por
por tão perfeito que somos, por tão íntegros que somos, porque a gente nem é nada disso. É a grande realidade. Falta muito ainda para a gente ficar ruim, falta muito. Agora, Deus nos escolhe, porque a nossa vida vai trazer uma mensagem. E a vida de Sansão traz uma mensagem nos últimos 5 minutos da sua vida. Porque quando ele está vivendo os seus últimos 5 minutos, ele transfere para nós a mensagem do que Deus espera, Mateus. E a mensagem do que Deus espera é: eu quero um homem diante de mim, quebrantado, sabendo quem é e sabendo quem eu sou, e com capacidade de morrer. Essa é a mensagem da vida de Sansão. Se nós vivermos os nossos minutos da vida com nessa mesma cena que Sansão estava, então nós cumpriremos cabalmente o nosso propósito. Karen, como que eu vou cumprir o meu propósito? Estando diante de Deus, quebrantado. É o primeiro momento da vida de Sansão que ele consegue se quebrantar, que ele consegue saber quem ele era. Eu disse a você que Sansão estava sempre fazendo aquilo que lhe dava prazer, aquilo que estava diante dos olhos, não é verdade? E para que ele pudesse olhar para dentro de si mesmo, o Senhor faz com que os filisteus furem os seus olhos. Porque quando seus olhos na terra foram furados, os seus olhos internos abriram. E ele conseguiu ver quem ele era. O homem pequeno, o homem difícil, o homem complicado. Então ele consegue entregar a Deus um clamor de verdade. Um clamor que ele deveria ter entregado a vida toda. Um clamor que ele deveria ter depositado diante dos pés do Senhor a vida toda. Porque Deus, quando nos chama, Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Mas Ele espera também que nós sejamos pessoas que nos quebrantemos e diga: Senhor, não dou conta. Senhor, me ajuda. Senhor, faz alguma coisa por mim. Senhor, não me deixa viver diante desse mesmo pecado. Sempre, a vida toda, lutando com o mesmo pecado. Posso te dizer uma coisa? Talvez choque alguns aqui. Não tenha problema de lutar com os mesmos pecados a vida toda. Não tenha. Porque sabe o que acontece com muitos? Porque não vencem o pecado, vão embora. Porque entendem na jornada, sabe o quê? Eu não sou boa para ser evangelho, mas não tem ninguém que é. Mas não tem ninguém. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse o Senhor olhar uma segunda vez, esforçar uma segunda, uma terceira, uma 10ª, o que o diabo vai tentar nos convencer é que a gente não é bom para o evangelho. Quando ele tentar te convencer, você diz assim: eu sei que eu não sou, mas eu não vou desistir, diabo. Eu não vou desistir do meu Senhor. O Senhor sabe quais são nossas fraquezas, mas Ele espera que haja um coração quebrantado e contrito. Esses dias se levantou uma polêmica com a música É Ele, vocês viram? E eu estava meditando sobre isso, sabe? De fato, é muita hipocrisia, não é? Mas o Espírito falou uma coisa comigo. Karen, e o pastor Lucas pregou isso semana passada aqui que eu assisti. Karen, a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. Karen, fala para os meus filhos que eles não conseguem morrer por hora, mas que eles vão morrer.
Eu só preciso que eles não desistam. E o pastor Lucas pregou aqui sobre Pedro. E eu tenho um carinho com Pedro, sabe? Porque eu me vejo nele. No mesmo instante que ele está no alto do monte, ele desce para o vale. Ele tem uma revelação fantástica de quem Deus era. Não, tu és o Filho de Deus. Pedro, não foi você que teve essa revelação, foi o Senhor quem te deu. Eita, que culto maravilhoso. Sai dali cheio, maravilhoso. Aí Jesus chega para ele e fala assim: então, Pedro, eu vou morrer. Não. Que isso? Você não pode falar isso. Para trás de mim, Satanás. Ele acabou de ter uma revelação. E agora ele está com Satanás no corpo. Meu Deus. E o ponto célebre da vida dele, quando ele está no meio da ceia, o Senhor diz: um de vocês me trairá. De maneira nenhuma serei eu. Inclusive, se eu tiver que morrer pelo Senhor, está tudo tranquilo e favorável, vou morrer. Quando ele está diante da morte, ele é incapaz de morrer por Jesus. Por isso que eu disse, não tenha problema de lutar com o mesmo pecado a vida toda. Porque Judas não deu conta e se matou. Mas Pedro foi para a praia chorar. Foi para a praia sofrer. Foi para a praia se angustiar. E o Senhor só quer um coração quebrantado. Que saiba exatamente quem é, sabe? Senhor, não dou conta disso não, Senhor. Tá difícil. Tô cheio de vontade de fazer isso. Tô cheio de vontade de ir para lá. Se o Senhor não me parar agora, Senhor, vai dar ruim. Esse caldo vai entornar. Senhor, me ajuda. Pedro não consegue morrer por Jesus naquele dia. Mas a história nos revela que ele morreu por Jesus. Sabe o que a história dele me pronuncia? De que nós podemos não conseguir morrer agora, mas se nós continuarmos a morrer dia após dia, um dia nós entregamos tudo. Um dia a gente entrega tudo. E aí a música Ele vai fazer sentido. Estou morrendo todos os dias. Talvez essa música tenha colocado só o verbo no lugar errado. Porque parece que eu já entreguei, mas a verdade é que eu estou entregando. O Espírito falou isso ao meu coração. Ninguém aqui nessa noite está vivendo esse momento aqui sem estar entregando alguma coisa. Você está entregando seu tempo. Você pode ter recebido um convite e você preferiu estar aqui e não estar em outro lugar. Então todos nós estamos em um nível de entrega. O problema é que o Evangelho nos chamou para entregar tudo. Então o que vai acontecer? Hoje você está entregando isso, que pode ser pouco. Mas amanhã tu vai ter que entregar mais. E depois mais, e depois mais. Até que nós tenhamos entregue tudo. E possamos contar com convicção: estou perdendo a minha vida. E o Espírito Santo disse assim para mim. Porque 2 Coríntios vai dizer: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura colherá. Aí, ele vai dizer assim: o Senhor, ele se compraz com quem oferta com alegria. O Espírito disse assim para mim: o termômetro da entrega é a alegria. Se está entregando e está doendo muito, ainda não é hora de entregar. Como que eu verifico, Karen? Como que eu consigo entregar com alegria? Como? Pergunta para mim, como? Guarda isso, pelo amor de Deus. Olhando para Jesus. Eu preciso me expor à presença de Deus. Eu preciso olhar para quem Ele é. E a gente vai poder dizer o que o apóstolo Paulo diz: eu entendo tudo como perda, por causa do conhecimento da glória de Jesus. Eu não posso te pedir para entregar, porque Deus, todas as vezes que nos pede para entregar algo, Ele não está pedindo para você ficar sem esse algo, Ele está pedindo para você substituir. E você vai substituir pela presença
dele. Não adianta você tentar viver um evangelho se você não descobrir dia após dia quem é o Senhor Jesus. Porque o que vai acontecer é que toda a minha entrega vai doer demais. Vai doer muito. Eu me lembro, gente, no dia que eu conheci Jesus, eu tinha 14 anos de idade. Eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. E eu me lembro que eu cheguei em casa, eu fiz a limpa no meu armário. Naquela época, a gente não tinha MP3, playlist, nada disso. Mas todas as músicas que não falavam de Jesus, eu não queria. Agora, todo convite que eu tinha, eu só queria ir para a igreja. E eu lembro que a minha igreja, que eu me converti, era a igreja de Nova Vida. E no meu bairro, ela era conhecida como a igreja da porta larga. Porque as irmãs podiam usar calça, brinco, cortar cabelo. Então era a igreja da porta larga. E aí algumas pessoas falavam, cara, não é melhor você mudar de igreja, não sei o quê. E eu falava assim, eu tenho certeza que Deus me plantou na Nova Vida. Porque do jeito que eu estava apaixonada por Jesus, Ele sabia que se Ele me plantasse na Deus é amor, eu ficava. E feliz. E morria feliz. Porque eu estava muito apaixonada. Eu tinha visto o Senhor. Eu tinha sentido o Senhor. Eu tinha sentido o seu amor. Então morrer não era difícil. Não era difícil. Queridos, o Espírito nos chamou a entregar tudo. Mas é como luz da aurora. Cada vez um pouco mais. Cada vez um pouco mais. E é na expressão do quanto eu conheço o Senhor. É na expressão do quanto Ele se revela para mim. Porque Ele vai se tornando cada vez mais suficiente. Cada vez mais forte no nosso interior, no nosso coração. Se está muito difícil de morrer, querido, você que está aqui nessa noite, é porque você está vendo pouco o Senhor. Você precisa ver mais. Você precisa fechar mais aquela porta do aquele quarto. E esse momento aqui é maravilhoso, viu? A gente recebe uma porção do Senhor, mas nada como quarto. Nada como porta fechada. Nada como joelho no chão. Sabe por quê? Porque lá é só você. Tem ninguém te vendo. Tem ninguém te olhando. Eu me lembro que quando eu comecei a orar sozinha, que Deus começou a falar, Karen, tem que fazer devocional, tem que fazer devocional. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Eu me lembro que eu não sabia nem orar como devia. Eu me lembro que eu cheguei lá e eu ficava falando várias palavras bonitas para o Senhor. Não, porque o Senhor isso, porque o Senhor aquilo. Não, porque agora tem que orar, então vamos fazer isso. Aí eu escutei o Espírito Santo assim, ó. Tá só eu e você, Karen. Pode ser você. Pode falar o que você tiver que falar. Pode ser sincera. Pode ser honesta. Pode dizer o que não dá, o que dá. Aqui tá só eu e você. Não tenha mais medo. Agora somos nós dois. E eu não posso mudar o que não existe. Eu preciso saber, Karen, aonde que está o problema. Eu preciso que você diga, eu preciso que você acione para que eu traga para você a solução. A história de Sansão, o final da sua história, revela para nós o lugar que o homem deve estar e como ele deve estar. Quebrantado na presença de Deus, entregue, submetido e disposto a morrer. E o que é mais bonito, que eu acho que a Bíblia fala isso só para que a gente saiba que teve resultado. A Bíblia diz assim: e na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que toda em sua vida. O que nos revela o que Jesus vai dizer: o grão de trigo caindo na terra, fica ele sozinho. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Se nós estivermos dispostos a morrer como Sansão,
Senhor, que morra eu com os filisteus. Não tenho mais minha vida como preciosa, mas tenho a tua missão como preciosa. Então morra eu com os filisteus, morra eu diante do Senhor, morra tudo que há em mim. E então, Senhor, faz a tua obra ser firme nesse teu propósito e me faz chegar à plenitude do que o Senhor sonhou para mim. E naquele dia, Sansão mata mais filisteus do que ele pôde matar em toda a sua vida. Nós só vamos conseguir cumprir a plenitude do que Deus nos chamou para cumprir quando estivermos diante desse cenário. Quebrantados, humilhados, submetidos, dispostos a morrer no lugar certo, na hora certa, diante do Deus que se levanta sobre a nossa vida. Ei, jovem, não se permita viver longe do propósito do Senhor. Faz um favor para a tua alma, te dispõe a morrer nessa noite. Morre para o que você está pensando. Não vou fazer isso porque dói. Não vou fazer isso porque está complicado. Não vou. Ei, para. Agora é hora da gente botar uma armadura e enfrentar o que precisa enfrentar. E fazer o que precisa fazer. E parar com esse mimimi que a gente tem, a nossa geração tem. De que eu preciso ser feliz. Vai ser feliz longe de Deus para você ver onde você vai parar. Não existe felicidade longe do propósito do Senhor. Se Deus te levar a um deserto, aprenda a ser feliz no deserto. Porque a matemática é a mesma. O que traz alegria ao deserto não é o manancial ou alguma fonte que Deus abre no deserto, é o próprio Deus que está no deserto. Nós precisamos ser uma geração que não se rende mais, porque está doendo. Você compreende o que eu estou dizendo? Se nós não dermos conta disso, nós não damos conta do Evangelho. Essa é a realidade. Você pode ficar de pé aí onde você está?